Amigas e amigos, o Brasil está diante de uma ótima oportunidade para fazer uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. Este levante contra a chapa fascista dos candidatos a presidente e a vice-presidente, o Jair Bolsonaro e o Hamilton Mourão, é a tradução desta força. E esta força vem de onde? É uma força moral, consequentemente é uma força intelectual. E por consequência a gente tem que tirar lições de tudo isso. De onde vem a opressão da mulher? Eu sempre digo aqui que a discriminação, social é determinante para a gente entender tudo isso, porque ela tem transversalidade. Quem é do povo, quem é índio, quem é negro, quem é mulher, quem é aí da população LGBT, quem, enfim, carrega este país nas costas historicamente. Como se formou o povo brasileiro. Eu sempre digo isso aqui, que é importante a gente compreender isso, estudar, pegar aí os explicadores do Brasil para a gente entender tudo isso, os movimentos políticos. Aqui, ó, nessas biografias aqui, que eu sempre deixo aqui, que tem lá na editora anitagaribaldi.com.br. Importante ver aqui como o Partido Comunista do Brasil tratou essa questão desde 1922. Ao longo da sua história, são movimentos que vão se formando, correntes políticas que vão expressando uma ideologia, a ideologia do povo. Eu sempre bato nesta tecla que é interessante, importante a gente compreender o que é a ideologia do povo. Agora, a ideologia cai do céu, surge do nada, é necessário fazer reflexão, estudo. Eu mostrei aqui recentemente esse livro aqui do Lenin, que é uma coletânea de alguns trechos, alguns extratos do que ele produziu, para a gente entender exatamente o sentido da opressão da mulher, o sentido de classe, a natureza de classe, a mulher como reprodutora da força de trabalho, o interesse que o capital tem nisso, manter a mulher na opressão. Tem um livro, infelizmente eu não tenho aqui à mão, que a gente fez agora recentemente pela editora Anita Garibaldi, que é uma coletânea de artigos sobre os 100 anos da Revolução Russa. Tem também lá na anitagaribaldi.com.br. Interessantíssimo, avaliar isso, importante, muito importante, ter contato com aquela realidade, o que foi a Revolução Russa de 1917, como as mulheres marxistas interpretaram a realidade das mulheres em âmbito mundial. Muito do que tem de conquistas femininas pelo mundo afora se deve à Revolução Russa. Está lá nas pessoas que pesquisam, que analisam tudo isso. O papel da compreensão de tudo isso, da profundidade que tem essa questão da opressão da mulher, aí nas obras do Marx, do Engels, aí também do Lenin e outras pessoas, outras personalidades que estudaram, refletiram e elaboraram sobre essa questão. Tem aqui, por exemplo, o Fidel Castro. Esse livro eu já mostrei aqui também, que é uma biografia, uma entrevista, uma belíssima entrevista aqui do Inácio Ramonet, que é o editor do Le Monde Diplomatique, da França, que saiu aqui no Brasil com esse nome, Biografia Duas Vozes, que ele fala muito dessa questão também da condição da mulher. Ou enfim, o papel que a mulher teve aí ao longo da história, mesmo no Brasil. Eu já falei aqui de algumas, Bárbara Heliodora, na Inconfidência Mineira, Maria Quitéria, na Bahia, enfim, Clara Camarão, naquela batalha lá, das batalhas de Guararapes, etc, etc. Quero mostrar aqui para vocês também já mostrei há algum tempo esse livro aqui, ó, do historiador, pesquisador Denis de Moraes. É interessantíssimo para a gente compreender o sentido do golpe de hoje, essa opressão que tem essa questão da mulher. Por que é um fascista como esse, machista, homofóbico, misógino, como Jair Bolsonaro, tem essa quantidade de intenções de voto, aí segundo as pesquisas, Aqui são depoimentos aqui do Valdir Pires, Francisco Julião, Gregório Bezerra, Sérgio Magalhães, Francisco Teixeira, Herbert de Souza, Betinho, Marcelo Cerqueira, Ralph Riff, Luiz Carlos Prestes, Celso Furtado, Hércules Correia, Darcy Ribeiro, Nelson Werneck Sodré, Rui Moreira Lima, Almino Afonso, Neiva Moreira, Eduardo Schwab, Teotônio dos Santos e Leonel Brizola. É importante sempre a gente
né, buscar referências aí, né, nas categorias sociais, né, nos estudos científicos, para a gente compreender tudo isso. A força, de onde vem essa força da mulher? Esse é um levante, né, que aconteceu e que está acontecendo, está ainda em ascensão, né, e tende aí a criar uma grande onda, né, contra esses fascistas. Né? De onde vem esta força? É uma força moral. A força moral, né, das mulheres que lutaram contra a opressão, lutaram pelo direito do voto, né, lutaram para ter, enfim, os seus direitos. É evidente que tudo isso a direita procura relativizar. A direita fala em direito da mulher, não sei mais o quê. Né? Eu sempre faço os paralelos históricos para a gente compreender, não fazendo comparações, mas compreender pelo diapasão ideológico, as ideias que vão movendo os grupos sociais, as classes, a história. As ideias são fundamentais, as ideias podem muito, como diz o Fidel Castro. Podem muito mais do que armas, por mais sofisticadas que elas sejam, dizia ele sempre. Eu vou fazer aqui um paralelo com a Revolução Francesa. Ali todos participaram da Revolução Francesa para suplantar aquele período histórico, aquele regime feudal. Depois da Revolução Francesa, aí outra história. Que eu sempre digo aqui, os trabalhadores, o povo, as mulheres, nós vamos em frente. E a Revolução Francesa, a burguesia tem um limite. O que ela fez? Ela reagiu à Comuna de Paris, depois reagiu à Revolução Russa e reagiu aí ao longo da história, que eu sempre digo aqui, e dá em Bolsonaro. Deu em Hitler, em Mussolini, em Bush, em Trump. Deu aqui em Fernando Henrique Cardoso, em ditadura militar de latrocidas de 64. São, portanto, os movimentos que a gente precisa compreender. Tem o editorial da Folha de hoje, né, que trata dessa questão aí, como elas votam, chama, e trata dessa questão de cada, aí traz números aqui do Datafolha, né, de cada 100 eleitores do sexo masculino, 20 afirmam não ter decidido em quem votar para presidente quando são indagados espontaneamente, sem que o pesquisador apresente a lista de candidatos. A fatia das mulheres indecisas, 38%, quase o dobro. Aí vem falando, a rejeição das eleitoras tampouco se distribui do mesmo modo que o dos homens. De maneira geral, elas se mostram menos refratárias que eles a votar nos postulantes ao Planalto, com exceção singular de Jair Bolsonaro. Aí daqui números, né? Bolsonaro, em nenhuma hipótese, elas não, em nenhuma hipótese votariam no Bolsonaro, 49%. Esse equivale a 12 pontos percentuais a mais que a rejeição dos homens ao deputado federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, as mulheres rejeitam Bolsonaro 12 pontos a mais do que os homens. Vejam, também tem a questão da consciência, né, que os homens vão incorporando, muitas mulheres, claro, mas a mulher, pela condição dela, ela está ali, né, sentindo a opressão. Esses dias aí, uma adolescente me deu uma lição sobre isso, que ela diz o seguinte: só quem está nesta condição, né, é que sabe o que é o significado, né, da opressão, assim como os negros, assim como nós que somos trabalhadores, né, os índios e etc. Só quem está, né, a população LGBT, né, pode dizer, né, eu sinto efetivamente o que significa esta opressão. Isso se expressa aqui nesse número. Aí fala aqui do Bolsonaro, como ele tratou as mulheres, etc, etc. Bom, enfim, a Folha trata com esse artificialismo, números frios, sem entrar na questão ideológica, no sentido de classe, né, a condição social da mulher, etc. Porque eles têm uma lógica, né? É importante também a gente situar as coisas por aí, né, que é essa questão aí do ajuste fiscal, a pauta única deles, que eles vão salvar o mundo com ajuste fiscal. Aí não interessa. A relação causa e efeito, né? Se você faz o ajuste fiscal, você causa o quê? Opressão à mulher, claro. É a primeira a sentir, né, os efeitos do ajuste fiscal. Não vejam, então, aí vai caracterizando aquilo que eu sempre digo aqui dos mundos, né? O mundo da realidade e o mundo fake, da ficção, né, que não tem correspondência com a realidade. Eu defendo a mulher. Bolsonaro vive dizendo isso agora. Eu não sou contra a mulher, eu não sou isso, eu não sou aquilo, tal, mas o senhor defende o quê? Ajuste fiscal. Ou Alckmin, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o que, o senhor defende ajuste fiscal. Marina Silva, Boedo, Álvaro Dias, etc. E tal. A Folha, o Globo, a Fiesp, a CNI, né, o Wall Street. Eu sou totalmente a favor das mulheres, mas o senhor defende ajuste fiscal. Aí não dá, né? Ou se defende a mulher ou se defende o ajuste fiscal. Não dá para defender as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa anula a outra.
É óbvio. E aí fica essa questão toda aí, né? A questão da manipulação ideológica política, a questão é ideológica no fundo, sempre é. Ficam falando de Cuba, da Venezuela, da China, da União Soviética e tal. Qual é a condição da mulher na Venezuela? Em Cuba? Na China? Na União Soviética, etc., por aí afora? Qual é a condição da mulher? E se compara a condição da mulher nesses países com a condição da mulher no Brasil, nos Estados Unidos e vai por aí afora. Essa é uma questão fundamental para a gente entender o fundamento da manipulação ideológica. E aí eles vão relativizando tudo isso. Tem a facção do Grupo Globo que não descarta o Bolsonaro. E tem aí as outras facções que ficam aí lutando desesperadamente para tirar o Bolsonaro, não por causa da mulher. Não é isso não. É por causa do ajuste fiscal. Esse é o mantra deles, a vaca sagrada deles, a panaceia deles, que vai salvar o mundo com ajuste fiscal. Tem aí o Merval Pereira, por exemplo, que é o porta-voz dos marinhos, que fala por um mundão de gente, um mundão de Wall Street, que ele escreve na coluna dele hoje, que os números das pesquisas do Ibope mais recentes querem dizer que o segundo turno será entre Haddad e Bolsonaro e tal. O que é possível, embora estatisticamente improvável, deve acontecer com o Bolsonaro a vitória no primeiro turno. Aí ele vai fazendo esse raciocínio do voto conservador tende a ir para o Bolsonaro. E põe aí o Fla-Flu, como dizia o Nelson Rodrigues. PT e anti-PT. O anti-PT é anti-zumbi, anti-Tiradentes, anti-Frei Caneca, anti-Getúlio Vargas, anti-Lula. O anti-lulismo. Ele põe as coisas, então vai tudo lá e chamando, A direita tem que se unir com o Bolsonaro no segundo turno. Diz isso aqui explicitamente. Existe um movimento político nesse sentido, como a campanha Ele Não está muito disseminada e deve ter tido efeito para barrar o crescimento de Bolsonaro. É interessante como eles vão fazendo aqui, só desligar aqui o telefone, eles vão fazendo aqui um movimento no sentido de esconder esse movimento aqui de luta pela democracia. Porque esse é um movimento essencialmente pela democracia, esse movimento Ele Não, que vai aí às ruas agora no sábado, dia 29. Eles diz aqui, o Merval Pereira, se parte dos cerca de 20% que estão com os demais candidatos quiserem votar contra o PT, esses votos podem ir para Bolsonaro, para impedir que o PT chegue ao segundo turno, principalmente depois que a pesquisa do Ibope mostrou que nele Haddad ganha de Bolsonaro. O que ele está pregando aqui? Os votos da direita, a direita de centro, isso é uma doideira, Isso, a direita de centro, é para ir para o Bolsonaro e não para o PT, para tirar o PT do segundo turno, porque o segundo turno a coisa pode engrossar, é outro jogo, enfim, como se diz aí, não tira a natureza ideológica do voto, conforme eu falei no vídeo passado. Aí diz ele que se essas tendências forem confirmadas pelas demais pesquisas essa semana, marcadas pelo crescimento de Haddad e estagnação de eventual queda de Bolsonaro, fica real a possibilidade de o candidato do PT ultrapassá-lo ainda no primeiro turno, o que pode gerar um movimento contrário a favor de Bolsonaro. Olha a engenharia que ele faz. Quer dizer, o Haddad cresce, o Bolsonaro para de crescer ou cai, e consequentemente isso vai gerar um movimento à direita para fazer esse movimento e ganhar o primeiro turno. Ou chegar com mais força no segundo turno. É isso aqui. Aí eles vão colocando as coisas, eles vão pegando, tem uma sutileza em tudo isso, nessa manipulação. Vão pegando as bandeiras aí do Haddad, da chapa Haddad Manuela Dávila, e vão manipulando. O próprio Globo faz um editorial fazendo isso, falando da CLT, diz que grita contra a reforma trabalhista, que é uma bandeira essencialmente da esquerda, do povo, dos trabalhadores, das mulheres. Ninguém mais tem interesse na CLT do que as mulheres trabalhadoras e tal, batalhadoras. Olha aí como a questão ideológica sempre emerge, sempre se sobrepõe a todos os outros fatores. A ideologia aqui do ajuste fiscal, do Wall Street, que a pesquisa chegou à campanha eleitoral, em que candidatos prometem revê-la. Mas o Datafolha, na semana passada, aproveitou a pesquisa eleitoral e perguntou também se as pessoas preferem trabalhar como autônomos, sem benefícios da CLT, porém ganhando mais e pagando menos impostos, ou terem os benefícios da carteira assinada com salário maior. A pergunta é mentirosa, capciosa,
né? É evidente, você quer ganhar menos com a CLT ou quer ganhar mais sem a CLT? Isso não é pergunta que se faça. Isso é desfaçatez, cinismo. Aqui, ó, manipulação clara. Quem promete revogar a reforma precisa se acautelar, recomenda aqui o Globo. Porque 50% dos eleitores preferem trabalhar à margem da CLT com salário maior e menos impostos. A parcela de 43% pensa o contrário. É isso, né? Você quer ouro ou você quer latão? A pergunta é assim, não, eu quero ouro, claro. Então toma latão. É ferro, enferrujado, sei lá o que, lixo. O sentido aqui, isso é uma coisa tão desavergonhada, uma sem vergonhice. Esse é o termo que eu estava procurando aqui, né? E a coisa vai por aí afora. Eles vão claramente manipulando esses conceitos, essas ideias, né? Isso é boca de urna, campanha eleitoral da direita fascista e da direita de centro. Esse absurdo. E tem o Hugo Studat, por exemplo, esse aí. Eu vou falar dele porque ele é referência, né, também nessa questão da análise. Ele anda metido com Augusto Nunes, com José Roberto Guzzo, com Cláudio Humberto. Ele deve saber dos bastidores dessa máfia, desse cartel mafioso midiático, esses ratos pretorianos. Então, quando ele faz, eu sempre digo aqui, a gente não perde nada em abrir os ouvidos e ouvir esse tipo de gente, para a gente se acautelar, manter distância desse tipo de gente. É que ele escreve lá no seu Facebook que segundo turno começou antes da hora, o PT já fazendo arrastão nos partidos, olha aí, ó. Ataque ao PT. Como ele atacou recentemente a Manuela com misoginia, machismo, né? Típico do livro dele, Borboletas e Lobisomens, né? A misoginia, o machismo, a mentira, enfim, um livro mentiroso de alto a baixo, sempre digo isso aqui, né? Que a decisão está tomada e tal, que os ministérios, as estatais e cargos já estão sendo loteados em feudos similares aos governos Lula e Dilma. Essa é a questão da democracia. Essa gente odeia a democracia, a direita, né? A representação partidária, os canais de manifestação do povo, isso é arrastão do PT. Né? Nada. O bom é a Lava Jato. Essa é boa, prende. E protege a rataria pretoriana midiática que protege a corrupção, o mundo da lamba, o mundo privado, isso aí é bom. Prossegue ele aqui dizendo que o PT vai fazer autocrítica de leve no segundo turno e simular afastamento de Haddad e Lula para tentar atrair os votos, simular afastamento de Haddad e Lula. Eu não sei o que ele quis dizer aqui, acho que ele quis dizer o seguinte, afastar o Haddad do Lula, deve ser isso. Para atrair os votos de Ciro e Alckmin e Marina, então a tendência é fazer autocrítica apenas da condução do governo, colocando a culpa dos erros na Dilma e evitar falar de corrupção. Tudo que o PT, o Lula, fala PT, né, a esquerda quer, é discutir a corrupção, sim. A entrevista aqui da Manuela, que eu falei aqui, aliás, um detalhe que eu esqueci, um documentário sobre Cuba que eu deixei também no outro lado da notícia, sobre o papel da mulher em Cuba. Só um parêntese aqui que me passou na abertura que eu fiz aqui. Aí ele diz aqui que, em conclusão, primeiro turno terminando, a eleição polarizada entre raposas profissionais, que é a esquerda, olha, um raposão, mercador de mentira, metido num mundo da rataria pretoriana midiática, né, falando aqui de raposas profissionais e amadores voluntários, que é a direita. Olha como é sutil a propaganda dessa direita, a direita de centro, né? É sutil entre aspas, a gente pode fazer a leitura, né, mais detida das coisas, só ter um pouco de cognição, de cérebro. Eles pensam que o povo é idiota, que ninguém está vendo as manobras, as sujeiras dele, como ele fez aí no livro, né, e na polêmica, que ele tentou me desqualificar, chamando o séquito dele, né, um mundo de gente para me atacar. Fui derrubando um por um, né, porque é uma questão, não é que eu sou o bom da boca, não é isso, é que eu tenho a verdade, eles têm a mentira. A verdade é luz sobre a mentira. Eles sumiram todos, enfiaram o rabo entre as pernas e desapareceram um por um. Aqui, ó, e aí a lógica deles, eles vivem, é o mercado da mentira que eu falei aqui. Tem a mesma coisa esse Marcelo Coelho, que é da Folha, do membro do Conselho Editorial da Folha. Quem é do Conselho Editorial da Folha é editorialista, dá a linha política, que ele vai na mesma linha, né, equiparando aí. Lógico que ele tenta diferenciar, né, o Haddad do Bolsonaro e tal, são as maquiagens, as voltas que eles fazem, tudo mais, para chegar à mesma conclusão. Bobagem dos petistas e cretinices de Bolsonaro e companhia não são equivalentes.
Não são equivalentes, mas tem as bobagens dos petistas, as cretinices do Bolsonaro e tal, que no fundo é isso aí. Dá na mesma. Noves fora, tudo dá na mesma. Aí pega as frases aí que as pessoas falam, né? E tem uma outra conotação, quando o Lula fala, por exemplo, do exército do Stedley. O que é o exército do Stedley? É o povo aí que se manifesta e tal. Não tem nada a ver de luta armada, como eles tentam passar essa ideia. Quando a Gleice Hoffmann disse que vai ter que prender o Lula, vai ter que passar por cima de muita gente, vai ter que matar gente. Nessas coisas que às vezes as pessoas falam, né, como linguagem figurada, às vezes até sem uma reflexão mais profunda, fala ali no calor dos acontecimentos, eles pegam e ficam manipulando, batendo, para dizer, o PT é igual ao Bolsonaro. O Hélio Gaspari faz a mesma coisa hoje no Globo. Lógico que tem as sutilezas, esses aí são pessoas mais inteligentes, ratos pretorianos, mas tem intelecto e tal, né? Lógico que eles procuram passar a ideia do troglodita, enfiando aí gororoba, goela abaixo, gororoba ideológica, goela abaixo do povo. Então aí a coisa vai por aí afora. É o moralismo, enfim, aí da Lava Jato, né? O moralismo do Bahamas. Essa gente que defende a família, não sei o que, vive no Bahamas, nas seitas, né, aí, fundamentalista da indústria do dízimo, essas coisas tanto que eu falo aqui, essa imoralidade que tem. O mundo da direita, machista, misógino, né, e homofóbico, etc., escravagista. Essa gente da Senzala, eles veem assim, é assim que eles tratam o povo. Naquele ali, ó, um jornalista ali da Senzala, Oswaldo Bertolini, historiador, não sei, Augusto Bonicori, da Senzala também, né, o médico da Senzala, o cubano, né, negro, né, também é da Senzala. Então, vem pra cá, mas você tem que entrar na Senzala. Né, o povo, o operário, né, a mulher, mãe e tal, a condição da mulher, etc. É assim, né, é nítido, o sentido ideológico desta fotografia nítida de Casa Grande e Senzala. Né, a coisa segue por aí afora. Né, o julgamento da ditadura que eles fazem, por exemplo, o julgamento é pela forma, não é pelo conteúdo, significado ideológico, como eles fazem do nazismo, do fascismo. Falei também aqui, acompanhando aí o fio da história, a evolução das coisas. Né? E é importante a gente observar essas manobras que chega ao jogo sujo. A sujeira mesmo, que é a Operação Lava Jato. Ela deflagrou aí agora a sua 55ª fase, é que eu sempre digo aqui, por que mal acaba uma fase? Eles não acabam, nem uma fase, abre uma, abre outra, vão abrir, o que eles estão fazendo? Politicagem, boca de urna, claro. Então eles estão pegando lá, no caso do Paraná, do Beto Richa, não sei o quê. Né? Agora é importante a gente abrir os olhos, não ficar aí festejando aquilo lá não, que isso é coisa de malandro, isso é boca de urna. Eles podem deflagrar aí a qualquer momento a 56ª, a 57ª, né, aí na chegada da eleição. Não podemos brincar com essa gente aí. Essa gente não é de brincadeira. O epicentro do golpe chama-se Operação Lava Jato. O frasista de porta de banheiro de rodoviária escreveu lá que, né, o Carlos Fernando Santos Lima saiu da Lava Jato, vai se aposentar aos 54 anos de idade. A Lava Jato é uma ideia, uma esperança que haja mudança no Brasil. Somos todos nós que acreditamos em um país melhor. Isso aqui é uma espécie de um aviso. Eu tomo assim, pelo menos. É uma frase de porta de banheiro de rodoviária, né, que tem um sentido literário rebaixadíssimo, né, intelectual e moral ainda mais. Né, mas a gente tem que ficar de olhos abertos com essa gente aí. É o Josias de Souza, né, que é porta-voz, um esgotinho nauseabundo lá da Lava Jato, que faz a ligação da Lava Jato com esse mundo da mídia aí, né, dos cachorros loucos. Ele escreve, reproduzido por eles lá, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, etc. Né, que ele diz que o presidente do STF pretende calar a Lava Jato, o Dias Toffoli, que tomou posse agora, porque ele defendeu simplesmente a democracia. O Dias Toffoli, o direito de existir partidos, canais para o povo se manifestar. Ele está atacando a Lava Jato. No fundo, pode-se dizer que tem sim aí uma oposição. Que a Lava Jato não é democracia, não tem nada a ver com democracia, com povo, né, com moralidade. É o mundo da imoralidade, o mundo do Bahamas. Esta é a Lava Jato de verdade, a ideologia da Lava Jato. Consequentemente, se opõe, não tem como. Né, só ver aí as acusações que eles fazem a torto direito e as intenções de votos das pessoas que eles acusam, inclusive Fernando Haddad, que é o porta-voz do Lula, né, que assumiu aí no lugar do Lula. O povo vê as coisas, a condição para o povo se manifestar e fazer as suas reivindicações é olhando as coisas no concreto, não é nesse mundo aí fake da ficção. Agora, a gente não pode brincar com isso.
Essa gente é perigosa. Fizeram assim em 64, em 37, aqui no Brasil, na Alemanha, na década de 30. Importante abrir bem os olhos. Fizeram agora, em 2016. Né? O Barrosão também dá entrevista na Folha. A gente vive dando entrevista e tudo mais. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF da Globo, dando entrevista. Ele chega ao ponto de fazer uma acusação grosseira contra o Gilmar Mendes, simplesmente porque o Gilmar Mendes está do outro lado, na outra facção. Não está na facção do Grupo Globo. Né? Que ele diz aqui que no Supremo você tem gabinete distribuindo senha para soltar corrupto. Como se eles não fossem corruptos. Sem qualquer forma de direito e numa espécie de ação entre amigos. Aí a Folha pergunta, que gabinetes, ministro? Aí a Folha diz, ele sorri e fica em silêncio. Aí prossegue e tal, né? Fazendo as enrolações dele, as politicagens dele, né? É tudo nesse diapasão de Hélio Gaspar, de Hugo Studart, né? Essa gente aí. Não, do Marcelo Coelho, da Folha. Não, nós não somos aqui nem de direita nem de esquerda, nós somos radical de centro. Estamos aqui acima de tudo e tal, né? A direitona pesada, a barra pesada, olhando de cima aqui. Aqui tem uma direita, vai mais por cento, aqui direita, mais para lá direita, mais para lá. O importante é não deixar a esquerda chegar perto. Né? O Álvaro Dias, por exemplo, a pregação do Álvaro Dias, eu falei aqui, peguei ele com a galinha no saco, no roubo de Maringá, publiquei no outro lado da notícia.com.br, com a cumplicidade do Sérgio Moro. Aí fica aí, da Lava Jato e tal. E aí em torno disso eles vão criando também os epítetos, agora criaram um novo, é importante a gente ficar de olho nisso, o presidiário. Tem o Haddad, e tem o presidiário. Isso aí não sei o que tem, é do presidiário, que é o Lula, né? Olha aí, como são a discriminação social, né, o desrespeito ao Estado Democrático de Direito, né, aos direitos humanos. Agora, o que eles deveriam fazer, na verdade, se fosse algo sério, né? Vocês prenderam o Lula, prenderam o Eduardo Cunha e tal, mas cadê a consequência disso? As apurações, o resultado de tudo que vocês estão acusando? Cadê? Como não tem nada, qual é a conclusão? Politicagem pura. Não tem consequência, não tem prova material do que eles fazem, nem contra o Cunha. Tem aí indícios, evidências que eles não vão atrás. A conta do Cunha na Suécia, na Suíça, né? O Estadão faz um editorial também na mesma linha, dizendo que a responsabilidade dos omissos. Querendo dizer que a Lava Jato foi culpada porque atirou indiscriminadamente, atingiu, né, o Eduardo Cunha, atingiu o Michel Temer, né, atingiu o Alckmin, né, quando ela deveria atingir só o lulopetismo. Diz aqui explicitamente aqui, é que não dá tempo de ler, que o vídeo já está ficando comprido, né? É isso aí, a religião do fascismo, a seita do fascismo, religião entre aspas, né? É como seita mesmo, essa história do patriotismo, né? De que eles são religiosos, que eles são cristãos, né? De patriota não tem nada, o programa do Bolsonaro entrega tudo, ele consegue ser mais entreguista do que o programa do Geraldo Alckmin dos tucanos, né? De patriotismo, de religião muito menos, vivem aí pregando tudo que o diabo prega, eles estão pregando. Falei aqui no vídeo passado também, né, da leitura das escrituras à luz do que eles dizem, do que eles fazem, do que eles praticam. E tem os neutralistas, né, a direita de centro, a mídia, a rataria pretoriana midiática, sobretudo. Né? A diferença, portanto, é essa aí, né, a natureza de classe, o sentido ideológico, a natureza da crise na Venezuela. Qual é a crise mesmo que tem na Venezuela? Qual é a crise que tem na Argentina? Né? De verdade, não é fake, não. Que eles vêm, o PT quer transformar o Brasil na Venezuela? Sim, e eles querem transformar o Brasil numa Argentina? Então vamos pegar a natureza? Qual é a natureza da crise da Argentina e qual é a natureza da crise da Venezuela? É a mesma crise de Cuba, da China, né, do Vietnã, é o cerco. Daí eles lá tentando sobreviver, tendo soberania, garantindo a sua democracia, a sua Constituição, né, lutando contra, né, o Trump, né, andou dizendo aí que é preciso restaurar a democracia na Venezuela. Como ele vai fazer isso, a gente sabe. Qual é a proposta, como eles fizeram ao longo da história no Vietnã, na Coreia, né, na Rússia, na China e etc. Né? Quando fala de democracia, é isso aí, né? É preciso abrir os olhos quando essa gente fala de democracia. Os centristas, a rataria pretoriana midiática, a Lava Jato, né, e o Império, o Trump. Muito obrigado pela atenção. Divulga o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.